Olá pessoal, meu nome é Bruno, sou médico veterinário aqui na VB Alimentos. Essa é a nossa primeira edição do novo podcast, chama VBcast. E hoje a gente vai falar, o nosso foco principal vai ser sobre produtos. E aí a gente trouxe dois convidados muito importantes. Uma é a Thabita. A Thabita é zootecnista, formada na UFPR, com mestrado em Ciências e doutora em Zootecnia pela Universidade Federal do Paraná. Com parte dele, né, que foi realizado também na Universidade de Nebraska. E gerente atualmente, né, gerente técnica da VB Alimentos. Temos também nossa outra convidada, a Ananda. Bem-vinda, Ananda. A Ananda também é zootecnista. Ela é mestre e doutora em nutrição animal pela UFPR, Universidade Federal do Paraná, com pós-doutorado em nutrição de animais de companhia pela Universidade de Illinois. E atualmente ela é professora associada do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Paraná. Ela é professora de diversos cursos, né, de pós-graduação de ciências veterinárias, autora de mais de 80 artigos científicos, orientadora de alunos de pós-graduação e também congressista, né, de vários eventos. Muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Eu que agradeço. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que vai ser bem interessante para muita gente, que vai ser sobre os ingredientes, né? Vai ser um geral aí sobre os ingredientes que a gente tem na alimentação pet, nas rações que a gente vende, que a gente compra, né? Os alimentos completos. E o primeiro que eu já quero começar a falar com vocês, que eu gostaria de perguntar, é algo que a gente vê muito, não só no mercado pet, mas no dia a dia, nos supermercados, que são os ingredientes transgênicos. Eu queria entender um pouquinho de vocês sobre o que são esses ingredientes transgênicos. Eles são produtos geneticamente modificados? O que eles são? Como eles são utilizados, né, no dia a dia? É uma ótima pergunta, né? Então, às vezes, o nome transgênico, ele pode assustar um pouco, né? Tudo isso que envolve genética e parece algo muito complexo. E, na verdade, seria exatamente como você falou, são ingredientes geneticamente modificados. E esse geneticamente modificado, geralmente, é para melhorar alguma característica do ingrediente. Seja para melhorar a produtividade, a resistência a doenças, e isso garantir mais alimentos com um custo mais acessível, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar uma planta ou uma bactéria que tem alguma característica interessante. Por exemplo, existe uma bactéria resistente a tal doença. Eu pego o gene dessa bactéria que resiste a tal doença e transfiro esse gene, por exemplo, para o milho, para ele também ser resistente a essa doença. Então, embora eu sei que assuste muitas vezes, mas é algo muito interessante justamente para promover alimentos seguros e aumentar a disponibilidade desses alimentos, né, Thabita? Exatamente. E isso até, o exemplo que a professora Ananda trouxe, ele é até interessante para o meio ambiente, porque um grão sendo mais resistente, se há necessidade de usar menos agrotóxicos. Então, fica realmente um ambiente mais sustentável. Entendi. E os ingredientes transgênicos, ao contrário do que muita gente acha, é mais comum do que a gente imagina. Então, tá na nossa alimentação também. É muito comum você ver soja, milho. Então, vários ingredientes, inclusive hambúrgueres, se você pegar, você vai ver que porque ele tem ingredientes à base de soja. Então, quando a gente fala, porque o símbolo T assusta um pouco. Sim. Né? Aquele Tzão, né? Amarelo. Amarelo. Então, tudo isso, existe legislação, né? São alimentos seguros, são considerados tanto pela Anvisa, MAPA, Organização Mundial de Saúde, são considerados alimentos seguros. E as características de um alimento transgênico são as mesmas de um alimento não transgênico. Digo do ponto de vista nutricional, certo, professora? Com certeza. Nenhum malefício ou benefício nutricional que o ingrediente que é transgênico ou não é transgênico seja diferente um do outro. Entendi. Mas, por exemplo, porque a gente, às vezes, vocês falam, né? Ele é um alimento geneticamente modificado. E aí, por conta de filme, a gente vai vendo, né? A gente fala assim, geneticamente modificado, a gente imagina uma pessoa com 3 braços, um zumbi, alguma coisa, e a gente acaba tendo esse medo. Mas esse T, por exemplo, ele é obrigatório de colocar? Toda vez que tiver um transgênico, a gente tem que colocar esse T em algum alimento? Ele é obrigatório. Ele é obrigatório e, inclusive, você precisa colocar de quais espécies os genes foram doados. Ah, tá. Então, as letrinhas pequenininhas embaixo tem uma legislação específica que fala como que você tem que colocar e o que você tem que colocar. Entendi. Não, muito legal, né? Saber que, na verdade, os transgênicos eles estão aqui para ajudar, né? Facilitar a produção. Acho que
querendo ou não, vai baratear um pouco Sim. a produção dos produtos, né? Amido de milho, por exemplo. O milho, por si só, ele é um ingrediente transgênico. Sim. Ele é normalmente transgênico, né? A gente trabalha com algum milho que não seja transgênico no dia a dia ou não? Existe, mas são muito poucos, porque realmente assim, a produtividade e as vantagens do transgênico é bem maior do que o do não transgênico. Então, sim, existem sementes não transgênicas, mas a produção deles é em menor escala. Exatamente. Quando a gente prepara um material sobre transgenia, eu me surpreendi com a quantidade de alimentos nossos que já sofreram queijo, vinho, vários exemplos assim de medicamentos também que passaram a ser desenvolvidos usando um ingrediente, algum composto com transgenia. Então, é muito comum e benéfico. Né? A gente conseguiu evoluir muito na produtividade, né? Falando da parte agrícola, né? Em relação por conta dessa tecnologia, né, da transgenia. Entendi. Então, acaba que não gera risco nenhum, né, para os animais, nem para a gente, né? A gente consome ele tantos dias aí, todo E dia. até isso que você falou do risco, né? São muitos e muitos anos de estudos e comprovações, até, por exemplo, o Ministério da Agricultura, ele liberar uma nova semente transgênica. Então, tem toda uma série de protocolos, de ensaios, de diferentes graus, assim, de ensaios. É bem sério, é bem demorado e é bem rigoroso, até realmente estar disponível para ser comercializado e consumido. Ah, legal. Eu comentei, né, desse tópico aqui com vocês justamente por conta de outra questão. Desde 2019, 2020, a gente vem tendo uma procura maior de alimentos que a gente chama de naturais, né? E o que eu vejo em muito deles também é em relação à fonte de proteína. Então, a ausência de transgênicos e uma fonte de proteína que o pessoal chama de carne fresca, que na verdade é a carne mecanicamente separada, certo? Isso. Então, essa carne, por exemplo, o que ela é? Ela é uma carne fresca? Ela é um bife de frango que a gente está colocando lá na ração para poder produzir, misturar? Como é que ela funciona? Você sabe me dizer? Na verdade, assim, pode ser também a inclusão, por exemplo, do fígado de frango, que também é considerado fresco, né? Mas é mais comum quando tem carne fresca ser a carne mecanicamente separada. Então, esse tipo de carne seria o que sobra do abate dos animais, não gera cortes que vão para consumo humano, e como o próprio nome diz, é uma carne que fica bem aderida aos ossos e por isso usa-se maquinário, né, para separar essas carnes dos ossos, e isso pode ser incluído na ração. Entendi. Então, na verdade, assim, de modo geral, a carne fresca, ela apresenta uma digestibilidade bem alta. E isso é interessante, a gente usar ingredientes mais digestíveis para cães e gatos. Só que tem algumas limitações práticas de uso dessa carne fresca no alimento. Porque tudo que é a carne, a gente sabe em casa, né? Se eu pego um bife e deixo descongelando fora da geladeira, passa algumas horas, principalmente se a gente estiver em Goiânia, um lugar bem quente, e começa a dar um cheirinho, começa a mudar de cor. Então, a carne fresca ela é muito perecível, então exige muitas medidas de controle adicionais na fábrica para o seu uso. E tem uma certa dificuldade de incorporação na massa quando a gente vai extrusar e fazer a ração seca que a gente conhece, né? O alimento seco. E, por causa disso tudo, geralmente a gente consegue incluir uma quantidade meio pequena dela. A gente não consegue fazer alimentos com bastante carne fresca. Entendi. Então, muitas vezes, assim, sim, é digestível, é interessante, mas muitas vezes ela traz bastante dificuldade de uso prático, ela encarece bastante, né, os produtos, e eu consigo colocar só um pouquinho dela. Então, assim, do ponto de vista nutricional, se realmente seria uma dieta muito melhor, eu não sei, né? Talvez não para justificar tanta dificuldade de uso dela, né? A gente estava mais cedo até conversando, analisando alguns estudos, e bons ingredientes, como as farinhas de vísceras, de aves, bem processada, ela também apresenta boa digestibilidade, certo, professora? Sim, certíssimo. E essa questão também, eu acho que é tão importante, além da segurança do alimento, né, porque realmente necessita de medidas de controle microbiológico muito severos, porque senão você vai estar gerando mais um problema. Tem a questão de sustentabilidade. Sim, sim. Em relação, eu gostaria até compartilhar, né, essa questão, o que nós faríamos se a nutrição animal, nutrição de cães e gatos, não absorvesse os
que até erroneamente a gente chama de subprodutos, que são os coprodutos, como as farinhas de vísceras, farinhas de carne e ossos. Então, eu queria também fazer essa provocação para a professora, para poder falar um pouquinho também. Porque existe uma tendência, como você falou, muito grande, né, no uso. Mas e quando não for possível? Né? É possível fazer bons alimentos, boas dietas, utilizando coprodutos? Essa foi até uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Já dei spoiler, então. Não, mas eu estou com um ponto muito importante, porque, por exemplo, a gente tem o nome de subproduto. Sim. Que assim como o nome transgênico, a gente fica meio assim, então quer dizer que é algo que a gente não utiliza, então é ruim. Sub parece algo inferior, né? Exato, é algo ruim, mas também, ao mesmo tempo, se a gente usar só uma carne, um bife de frango, uma carne mecanicamente separada, a gente vai estar competindo com a alimentação do ser humano, né? Sim. Então, ou a gente vai ter que produzir mais frango, produzir mais bovino, ou então vai encarecer pra gente. Tem gente que às vezes já não consegue comprar uma carne, né, de alta qualidade. Então, depois vai encarecer ainda mais. Mas sobre o subproduto, o significado desse subproduto quer dizer que é um produto inferior? Com certeza não. E foi muito importante, tanto a Thabita quanto o Bruno, ter levantado esse assunto, porque o nome subproduto é só porque ele não é oriundo do processo produtivo para ser o produto principal. Então, por exemplo, né, o subproduto que a gente usa, que é, por exemplo, farinha de vísceras de aves, que é uma excelente fonte proteica, a gente não cria o frango, não abate o frango para produzir farinha de vísceras de aves. A gente faz todo o processo para produzir carne de frango para consumo humano. No entanto, a gente não consome 100% do frango. Então, a gente tem, por exemplo, algumas vísceras, o pulmão do frango, que não é usual a gente comer, mas é totalmente possível na alimentação de cães e gatos, porque na natureza eles consomem todas as vísceras dos animais. É tipo, por exemplo, o coração de galinha, né? Que aqui a gente come muito, mas tem país que não come coração de galinha de jeito nenhum. Então, no caso, você poderia ser considerado um subproduto em algum país. Isso, só porque aquele ingrediente obtido, a gente não fez todo o processo de criação e depois de abate e processamento, ele não foi o objeto principal dos processos. Ele foi secundário. Mas isso não significa que ele tem um baixo valor nutricional e muito pelo contrário. Então, por exemplo, assim, qual que é a diferença de eu usar a farinha de vísceras de frango para carne fresca ou a carne mecanicamente separada? É só porque essas vísceras, por exemplo, e o nome víscera também parece estranho, mas eles são nutricionalmente muito bons, né? Então, essas vísceras que sobram do abate e não vão para consumo humano, não porque tem algum problema sanitário, elas estão em perfeitas condições, é só por questão cultural que a gente não consome, né? A gente pega e passa por um processo de aquecimento para cozinhar bem essas vísceras, para matar os micro-organismos. Porque, como a gente falou, qualquer tipo de carne fresca tem um risco muito grande de estragar, né? De deteriorar. Então, elas são aquecidas e desidratadas para virar uma farinha. É só isso. Mas o valor nutricional é muito bom. Aí eu não sei quem vai conseguir me responder nesse caso, se é a Thabita, que já trabalha muito com isso, ou você também, que estuda bastante sobre. Quando a gente fala sobre, a gente escuta, né, no dia a dia sobre digestibilidade. Então, a gente usar uma farinha, né, que você falou que tem um perfil muito bom de nutrientes, assim como a carne mecanicamente separada, mas quando a gente vai usar isso num produto, a absorção desse nutriente é similar? É maior? É menor? Como é que ela é? A gente vê até hoje, mais cedo, nós estávamos discutindo, um produto, uma farinha bem processada, ela tem uma excelente digestibilidade, acima de 85%, né? Falando da digestibilidade da proteína. Então, realmente faz aí, como a professora Ananda falou, tem uma boa absorção. Entendi. Tem boas características nutricionais que vão garantir ali uma boa nutrição para o animal. Entendi. Não, então acaba sendo mais interessante, né? Realmente, a indústria a gente pega como uma fonte de manter a sustentabilidade da cadeia produtiva que a gente tem. Isso, porque reforçando o que a Thabita falou, e agora você comentou também, né? Imagine, eu não como pulmão de frango. O que a gente ia fazer? A gente ia jogar fora? A galinha já morreu, né? Então, assim, tem que aproveitar, os cães e gatos podem comer, eles consumiriam isso na natureza sem problema nenhum. Então, é excelente a gente otimizar essas fontes proteicas para eles, né? E
ter todo um apelo de sustentabilidade que não é nenhuma opção hoje em dia, querer ou não, né? É uma responsabilidade muito grande nossa, né? É um objetivo, acaba sendo um objetivo para o futuro, né? Sim. Tem um mundo aí que a gente consiga manter tudo uma cadeia produtiva mais sustentável. Mas, então, considerando que o subproduto, no caso o sub não vem de inferior, mas vem de substituto, lateral, né? Que ele é uma consequência do processo produtivo. Quando a gente vai usar para animais, por exemplo, uma fonte de proteína, a gente vai usar só uma fonte de proteína de origem animal? Porque eu vejo que a gente tem algumas fontes proteicas que elas vão vir da soja, que a gente vai usar, não sei, o milho, por exemplo, como fonte de proteína. Só que a gente tem uma ideia de que cães e gatos são animais carnívoros, certo? Eles conseguem utilizar isso de alguma forma? Ou a gente está usando só para meio que encher a fórmula lá para conseguir produzir ela de forma mais barata? Será que realmente é interessante para o animal? E até complementando isso que o Bruno falou, a gente escuta muito no mercado porque tal ingrediente é ruim, porque tem coprodutos de soja, porque tem até farinha de vísceras. Hoje existe um marketing muito forte, negativo para a farinha de vísceras. Então, eu queria provocar até aqui a discussão para a gente falar um pouco, né? Não só das fontes de origem vegetal animal, mas muitas vezes, né, professora, a gente consegue o melhor, combinar e conseguir o melhor de cada matéria-prima, de cada ingrediente. Com certeza. Eu acho que nisso que a gente está discutindo, acho que o mais importante para a gente lembrar é que os cães e gatos, assim como nós, têm necessidades por nutrientes e não por alimentos específicos. Então, é uma pena que, às vezes, a gente cria vários mitos e coisas infundadas que, na verdade, mais prejudicam uma dieta completa, balanceada e muito bem produzida do que auxilia. Porque, às vezes, força a criar nichos que não têm vantagens nutricionais, né? Então, só para a gente lembrar que tanto fontes proteicas de origem animal quanto vegetal contêm aminoácidos essenciais para cães e gatos. E tanto de origem animal quanto vegetal podem, sim, ser muito bem digeridas e absorvidas pelos cães e gatos. O que vai variar mais? O que importa não é nem se é de origem vegetal ou animal, e sim o processamento dessas fontes proteicas. Então, se são fontes proteicas que foram bem processadas, está tudo bem certinho com elas, elas serão muito bem aproveitadas. E o que eu queria destacar de vantagens da gente usar fontes proteicas vegetais? Porque, no primeiro momento, a gente fala, tá, mas qual que seria a vantagem, né? Principalmente porque elas têm uma baixíssima concentração de minerais. Ué, mas cães e gatos não precisam de minerais? Precisa, né? Precisam, só que, por exemplo, as farinhas de origem animal, elas já trazem bastante sais minerais junto com elas. E se a gente usa só as fontes proteicas de origem animal como proteína para a dieta, acaba em alguns tipos de formulação sobrecarregando a dieta com excesso de cálcio e fósforo, por exemplo. Então, se eu posso usar o glúten de milho, se eu posso usar o farelo de soja em combinação com a farinha de vísceras de aves, por exemplo, eu consigo equilibrar melhor os aminoácidos e os minerais dessa dieta. Mas aí a gente tem um excesso de cálcio e fósforo, pode gerar algum mal para o animal? O que gera, mais ou menos? Você poderia... O alimento, a gente não fala que é alimento completo e balanceado, justamente porque o cálcio e fósforo, inclusive, é um dos que a gente precisa manter um balanceamento correto, certo, professora? Perfeito. Entendi. Mas quando a gente faz, por exemplo, a gente vai utilizar uma fonte de soja, eu escuto bastante também falar que a soja pode gerar alguma alergia no animal. Isso é verdade? A soja gera uma alergia? O animal naturalmente está predisposto a ter uma alergia à soja? Como é que isso é um outro grande mito e foi muito legal você ter tocado nesse assunto, né? Porque, na verdade, assim, qual ingrediente ou fonte proteica? Porque as fontes proteicas geralmente são um grupo de ingredientes com maior potencial de gerar alergia. Outros ingredientes também podem, mas geralmente as fontes proteicas têm maior potencial. Porque dentre as frações nutricionais da dieta, as proteínas são muito grandes e pesadas e elas têm maior capacidade de interagir ali com o sistema imune, né? Então, o que acontece? Qual seria a fonte proteica com maior potencial de causar alergia? Seria a soja? Não. Seria a fonte proteica mais comum dos alimentos. Entendi. Porque o que acontece, né? O processo de gerar alergia depende muito mais, como você falou, do animal do que o que ele consome. Então, um animal que tem predisposição genética,
que por algum motivo ele teve um distúrbio gastrointestinal mais grave, que alterou a permeabilidade intestinal dele e expôs as proteínas ingeridas ali, né? O sistema imune foi exposto a essas proteínas. Então, houve alguma disfunção no animal e o que ele estava comendo naquele momento foi o que interagiu com o sistema imune e gerou essa memória do sistema imune para atacar sempre essa fonte proteica. Então, ao contrário do que acreditam, já que a soja, assim, não é 100% das dietas que tem derivados de soja. Uhum. Mas a maioria das dietas tem proteína do frango, proteína bovina. Então, as fontes proteicas mais comuns em causar alergia é principalmente o frango e a de origem bovina. Entendi. Vai ser mais uma reação do animal a um ingrediente, E só tomar muito cuidado com essa informação não significa que a proteína do frango e do bovino é ruim e vai gerar. Entendi. Mas é que como elas são as mais comuns, a probabilidade do animal fragilizado, né, ter contato com elas é maior. A minha dúvida veio principalmente porque uma colega minha, ela tem uma gatinha que ela tem alergia alimentar. E aí, nesse produto, ele era basicamente, a principal fonte de proteína era hidrolisado de soja. Aí eu fiquei, mas não é a soja que gera alergia? Como é que você vai usar um produto hipoalergênico que a fonte proteica é só a base de soja, Geralmente ele tem ingredientes hidrolisados por ser mais fácil de digerir. A cadeia da proteína é menor, certo? Isso, certo. Inclusive, tem também proteína hidrolisada de frango, que a proteína é menor, ou seja, o organismo ali não reconhece como um potencial alérgeno e não reage. Então, mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque senão, igual a professora Ananda falou, cuidado com essa informação, porque o que a gente mais escuta é isso. Não, existe um marketing, até eu já falei, né, que não tem farinha de vísceras, então é bom, né? Muitos alimentos, até hipoalergênicos, não tem, né? São ingredientes são proteínas diferentes. Uhum. Então, até mesmo, eu não sou, acho que cabe aqui uma outra discussão, porque eu não sou clínica, longe de ser, mas quando a gente conversa com dermatologistas, para você chegar à conclusão de que o animal tem ou não tem alergia àquela proteína, você tem que fazer por eliminação. Sim. Então, e é um período longo, é um período que você tem que eliminar, porque é muito individual, né? E aí, hoje mesmo, a gente estava discutindo. E eu acredito também que passou a investigar muito mais isso. A veterinária também desenvolveu métodos e formas de descobrir e de eliminar e de tratar. Uhum. Então, hoje a gente vê animais vivendo muito mais, com mais qualidade de vida, porque houve toda essa pesquisa e esse desenvolvimento também para diagnosticar, né, para tratar, enfim, para trazer mais qualidade de vida para esses animais. Entendi. Então, acaba que no final das contas não é meio que, se eu sou alérgico a camarão, o problema está no camarão, né? Sou eu que sou alérgico ao camarão aqui. Isso, porque a grande maioria não é, né? Exato. E daí, às vezes, a gente pega o 1% que e já generaliza ou fala, olha, aqui tem algo, né? Ou vai gerar alergia se o animal comer, né? Não necessariamente. Vai depender muito aí mesmo do indivíduo. Uhum. Aí, só pegando um gancho do que a Thabita tinha comentado sobre ser uma dieta completa e balanceada. Quando a gente fala desse ponto, considerando que são animais que ou carnívoros estritos, ou um cão, ele não é um carnívoro estrito. Qual que é o nome? Ele é um carnívoro oportunista? A gente pode falar carnívoro não estrito, carnívoro oportunista. Isso. Alguns já classificam como onívoro, aí tem algumas classificações. Quando a gente tem um alimento completo, seria ideal a gente ter uma quantidade maior de proteínas? Por exemplo, quanto maior a gente utilizar, vai ser melhor? Esse é um ponto que realmente é polêmico. Vou deixar primeiro a professora falar, depois eu trago os meus relatos, né, que a gente escuta muito. Já vi que você já tem uma experiência aí com uma história com esse caso, né? Não, mas é muito legal, a gente tá rindo aqui, porque é muito comum as pessoas associarem que quanto maior o teor de proteína, melhor é o alimento. Gente, isso não é verdade necessariamente, né? Então, tomem cuidado com isso. Embora cães e gatos tenham essa origem carnívora, né? Então, o gato carnívoro estrito, o cão carnívoro não estrito, por exemplo, todos os animais, inclusive nós, têm um limiar da quantidade de proteína necessária para as funções do organismo.
Eu sempre falo, a proteína é a única fração nutricional que não é armazenada no organismo. Se eu ficar sentada comendo churrasco aqui, não vai começar a crescer músculo, assim, infelizmente, não podia, vai. Podia, né? Tô precisando aqui. Agora, se eu ficar sentadinha aqui comendo batata frita, vai crescer o tecido adiposo, vai crescer a barriga. Então, o excesso de gordura é armazenado no tecido adiposo. O excesso de glicose é armazenado como glicogênio e, se passar do ponto, como gordura. Excesso de proteína não é armazenado, não vira músculo. O organismo tem um mecanismo, né, que é quebrar esses aminoácidos que estão em excesso, transformar em ureia no fígado e eliminar essa ureia via rim na urina. Então, gente, cuidado, é um mito. Quando tu tem muita proteína na dieta, não significa que vai fazer mal para o cão e para o gato. Eles são extremamente adaptados à alta proteína. Não vai fazer mal se ele for saudável, né? Mas também pode não trazer vantagens adicionais para a saúde. Ele vai eliminar e vai jogar fora. E hoje é muito comum, né? Por isso que a gente estava rindo. Quanto maior a porcentagem de proteína, o que o mercado interpreta, melhor é a ração. Então, a gente vai pegar alimentos super premium, às vezes com 28%, 30%, às vezes até mais, 40% de proteína. Sendo que a necessidade, como a professora falou, é 18%. Né? Então, o que o animal vai fazer com essa proteína? E existe, não existe uma regulamentação para dizer o que é super premium, premium. Então, o pessoal acaba usando os nutrientes, né? Para quanto mais super premium, maior proteína, maior extrato, maior energia metabolizada. Não necessariamente vai ser ruim, mas não é o que o animal precisa. Então, bons ingredientes com boas fontes proteicas e uma dieta balanceada, às vezes, é muito mais saudável, muito mais proveitoso do que só entregar níveis. Entendi. Então acaba que é um produto, conforme a gente vai subindo essa categoria, a gente vai tendo uma concentração maior, mas às vezes o animal ele vai poder comer um pouco menos, né? É um produto que talvez renda mais porque ele é mais concentrado. Não necessariamente que ele comendo a mesma quantia, ele vai conseguir absorver toda aquela proteína se ele tiver aí um produto, se for considerar um cão, com 30% de proteína. Né? Isso que você está falando é importante, já deixo para o pessoal que está assistindo, né? Sempre olha a recomendação de fornecimento do fabricante na embalagem. Então, alimentos que têm maior caloria, principalmente, né? Maior densidade energética, a gente precisa reduzir a quantidade que a gente fornece desses alimentos para evitar o ganho de peso excessivo nesses animais, né? Então, tem tudo isso, né? O nutricionista da fábrica, quando ele está formulando, ele tem em torno de 44 nutrientes para balancear. É um trabalho muito sério, muito difícil, né? Quando ele está formulando, ele equilibra todos os nutrientes pensando na energia dessa dieta. E a energia vai ser o que vai determinar a quantidade de ração que o animal vai comer. Então, quanto mais calórica a ração, vai ser bom, vai ser ruim? Não, depende do caso. Só vai ser ruim se o fornecimento for inadequado, né? Então, seguir sempre o fabricante. Certo. Eu acho que, assim, as dúvidas que a gente tinha nesse ponto, né, em relação a proteínas, em relação a transgênicos, carnes frescas, deu uma ajudada já deu uma afinada. Ajudou, mas eu quero fazer mais um comentário, aproveitar. Eu falei assim, o excesso de proteína não necessariamente vai fazer mal para animais doentes e também não vai trazer benefícios, pelo menos os estudos não identificam benefícios, né, acima de determinado nível. Então, só tomem cuidado que a gente não está falando para ser bem pouquinha proteína. A gente usa margens de segurança muito boas, níveis ótimos, mas não precisa ser quantidades muito grandes. E dos aminoácidos, principalmente. Isso é o fundamental. Então, é bem importante isso que a Nana está falando. E até, não sei se você... não, eu só queria concluir que não necessariamente vai fazer mal, mas o que a gente observa? Tem uma saturação na absorção dos aminoácidos, dependendo da quantidade ingerida de proteína. Então, o que a gente observa? Se a gente fornece uma quantidade muito grande de proteína na dieta, os aminoácidos que não foram absorvidos, porque saturou o sítio de absorção, vão ser fermentados no intestino grosso, vai modular a microbiota intestinal, provavelmente influenciando numa modulação que não é interessante para a saúde do animal, vai produzir vários compostos ali, como amônia, aminas biogênicas, que em excesso podem até ter um efeito pró-inflamatório na mucosa intestinal, dependendo do animal, mas principalmente o que a gente percebe de modo claro, muita proteína na dieta resulta em aumento de flatulência e o odor das fezes fica bem mais forte, né?
Então, é isso que o animal está eliminando, não só ali via urina, como eu comentei, após a absorção, mas no próprio sistema gastrointestinal isso pode saturar também e ser eliminado nas fezes. Entendi. Então a gente acaba buscando um produto com mais proteína para ter um Tá animal, né, mais fora. saudável, ele tá fazendo um xixi mais caro e fazendo um cocô mais fedido, basicamente. Sim, exatamente. Exatamente. E assim, quanto mais densa energeticamente, né, nutricionalmente a dieta, nós, como tutores, temos uma certa dificuldade em entender que o animal precisa. 100 gramas é 100 gramas que ele precisa. Então, vamos pensar, a gente está fazendo dietas cada vez mais densas energeticamente, ou seja, ele tem que comer menos. Nós humanizamos, queremos que eles comam à vontade. Isso gera animais obesos, obesidade pode gerar outros problemas. O alimento cão, ele não modula para comer o que ele precisa. A gente faz dietas altamente palatáveis. Então, se entende como, certo, professor, como é um problema cíclico. E grande parte deles ainda são sedentários, né? Que a gente não sai para passear. Exatamente. Então, eu gostaria de complementar, então, além de dietas extremamente com nível de proteína alta, um fornecimento errado, pior ainda essa questão da saúde intestinal, gera obesidade, que a gente pode ter outros problemas no futuro. Né? Então, o correto manejo, seguir as orientações, né, de acordo com a embalagem, a gente cuida muito. Então, nós fazemos estudos, né, para definir exatamente a energia metabolizável, para que os animais permaneçam com o peso adequado. A gente não quer animais também muito magros. Então, nós chamamos do score ideal, né, para que eles vivam mais e melhor. Então, o ideal é a gente considerar mesmo que a gente tem na embalagem, às vezes pesar na primeira vez, né, marcar no copinho lá e usar de acordo. Tá, agora eu vou entrar no assunto que eu acho que também é um assunto meio polêmico com vocês, que é principalmente em relação aos corantes. Né? A gente tem diversos produtos que possuem corantes, não só na alimentação de cão e gato, mas no dia a dia que a gente utiliza também. Esses corantes, mesmo a gente utilizando, eles não geram nenhum tipo de mal para um animal. Eu sei que se a gente for utilizar algum tipo de corante, o pessoal fala que, por exemplo, numa Coca-Cola, a gente pode tá tomando corante, vai ser cancerígeno. E não é necessariamente verdade, né? Às vezes a gente tem que tomar um corante por 30 litros diariamente durante 5 anos para ter algum sinal. Isso quando a gente leva para um animal, ele é um produto que vai gerar algum mal para o animal ou não? É assim, a princípio não. Então, até para as pessoas saberem, exatamente tudo que a gente usa no alimento para o cão e para o gato precisa de registro no Ministério da Agricultura. E esse registro só é concedido após as empresas, né, que comercializam os ingredientes e os aditivos comprovarem a segurança daqueles princípios ativos e dos ingredientes e aditivos, né? Então, tudo que a gente usa é seguro dentro do que a gente tem de pesquisas e informações até hoje. Inclusive, muitos corantes são os mesmos usados para consumo humano, que a Anvisa também permite, os mesmos que o FDA nos Estados Unidos permite. O que acontece, na verdade, é que tem alguns estudos mais recentes mostrando que alguns tipos de corante, por exemplo, tem o amarelo tartrazina, pode ter algum efeito neurotóxico. Isso foi medido em ratos, não foi medido em cães e gatos. Pode ter um efeito neurotóxico quando consumido numa quantidade muito alta. Então, tem alguns estudos mais recentes mostrando alguns indícios. Então, o que isso significa? No caso dos corantes, eles não têm uma função para o cão e para o gato. Eles têm uma função mais para as pessoas, porque tem pessoas que querem comprar um alimento colorido. É uma vontade delas, né? Então, por enquanto que eles são liberados, teoricamente não fazem mal, pelo menos a gente não tem nenhuma comprovação em cães e gatos sobre isso. Mas tem alguns estudos recentes mostrando alguns indícios, assim, mas em ratos e em concentrações muito altas. O que acontece é que, assim, já que ele não tem uma função específica para o cão e para o gato, eu prefiro um alimento sem corante por causa disso. Entendi. Não tem nenhuma função nutricional. Já que não tem função nutricional. Mas não posso afirmar que eles são cancerígenos ou que eles vão causar algum problema, porque a gente não tem comprovação suficiente para isso hoje. Se amanhã sair alguma informação nova, isso pode mudar, né? E é bem curiosa esse comportamento, porque hoje, pelo menos, o que a gente vê? Alimentos super premium, prêmio especial, a maior parte não tem corante. E a gente vê ainda alguns produtos com corantes, principalmente no segmento premium. Né? E é muito regional isso. Nós que atendemos o Brasil todo, a gente vê
que algumas regiões ainda preferem com corante, outras já não. Então, outras têm maior aceitação de alimentos sem corante. Falando da indústria, o corante, ele ajuda a deixar o produto mais uniforme. Porque vamos pensar, nós usamos várias matérias-primas, que por mais que nós controlemos a qualidade, né, o padrão dela, existe uma tolerância na coloração das matérias-primas. E isso pode impactar na coloração final do produto. Então, mas como o produto não tem corante, é totalmente aceitável e natural que você encontre, às vezes, um produto um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, porque o produto não tem corante. Isso até tirou uma dúvida minha. Por exemplo, se a gente não tem um produto com corante, então, às vezes, é até comum a gente ter uma pequena variação de cor, né? Exatamente. Porque a gente tem, até no supermercado, né? A gente vai comprar uma carne, às vezes ela tá um pouco mais escura, um pouco mais clara, um suco de laranja. Comum. Exatamente. Então, isso... E a gente não usa, pelo menos nos nossos produtos que não vão corantes, a gente não usa caramelo, a gente não usa nada. Então, não tem corante, não tem corante. E nós temos alguns produtos que, por conta do mercado aceitar, ainda faz uso né, de alguns corantes. Isso acaba... É um reflexo também que a gente vê no mercado, né? De tudo que a gente vem discutindo aqui, procurando produtos mais naturais. Então, vem sumindo mesmo, né? A presença de corantes na alimentação pet ultimamente. Principalmente desse, igual você comentou. Por essa busca de alimentos mais naturais. Exato. Né? E aí, pegando um gancho nesse ponto de produtos mais naturais, quando a gente vai usar algum tipo de conservante, antioxidantes, né? Esses antioxidantes, a gente tem alguns que são sintéticos, artificiais, e tem os que são naturais. Quando a gente utiliza um antioxidante que é artificial, ele vai gerar algum mal para o animal? Ele pode gerar, por exemplo, câncer? Não sei, que a gente escuta muito, né? Sim. Ele vai gerar algum tipo de câncer para esse animal ou ele é seguro? Porque você falou que o MAPA ele libera esse uso. Mas ele libera indiscriminadamente? Você pode só utilizar e beleza, tá tudo certo. Eu queria muito que as pessoas conhecessem como é criterioso o uso dos ingredientes, como dificulta até para a indústria, né, usar. É tudo muito rigoroso. Às vezes as pessoas não têm essa ideia, né? Então, os conservantes também, os que têm registro no Ministério da Agricultura, são exatamente os mesmos liberados pela Anvisa para consumo humano, os mesmos liberados pelo FDA nos Estados Unidos, são os mesmos. E tem limites de uso. Então, tem concentrações máximas permitidas que são seguras. Então, até o momento também, não tem nenhum estudo científico que mostre isso. Então, as pessoas falam, é cancerígeno, é não sei o quê. Mas não tem estudos até o momento comprovando que isso seja verdade para os que são liberados para uso, que são principalmente o BHA e o BHT, na concentração máxima de 150 ppm do alimento, do produto final. O que tem é um ou outro estudo, um pouco mais antigo até, em ratos, que usou concentrações muito altas. Mas, assim, muito mais altas do que o que a gente usa, e encontrou um efeito na formação de tumores em ratos. Entendi. Só que o problema é isso, né? A partir de um estudo, a pessoa não quer nem ver. Mas qual que foi a concentração que ele fez, que ele usou? Qual a duração do estudo? Como que ele foi feito? A pessoa pega só aquela informação e já causa câncer. Às vezes é o excesso mesmo, né? Que pode gerar alguma... Mas é uma quantidade realmente muito alta que a gente não teria nem por que usar, né? E ele é extremamente importante, seja antioxidantes sintéticos ou os naturais, para a conservação do produto. Sim. Para manter as características. Então, a gente estava falando, né, da quantidade de energia que vem principalmente da inclusão de óleo. Então, a gente precisa que esse produto esteja estável, esteja com características organolépticas do momento que a gente produziu até o final do shelf life. E o antioxidante, ele dá esse suporte, fundamental, né, para esse shelf life, que muitas vezes é 1 ano, 18 meses... Né? Então, e esse shelf life, ele é o que? É o vencimento do produto? É o tempo que ele vai... É o tempo de prateleira que a gente chama, o tempo de validade, né? Desde a fabricação até a data de vencimento. Entendi. Então, mas, por exemplo, a gente tem tanto os antioxidantes naturais e os artificiais. Qual que seria a diferença, assim, de uso deles? Porque a gente tem a opção de utilizar os dois. Varia muito de a gente utilizar um natural em vez de usar um artificial? Geralmente, os sintéticos nós usamos uma quantidade menor e eles são mais estáveis. Os naturais, eles são mais caros, né? Então, chá verde, extrato de alecrim, hortelã, tocoferóis, e a gente precisa usar uma quantidade maior para que ele tenha o mesmo efeito. Ou seja, eu preciso que aquele alimento dure, esteja apto,
né, no sentido de características organolépticas, com níveis de acidez, peróxido, rancidez, tudo, né, falando níveis mais técnicos, mas que ele esteja adequado, né, para o consumo e palatável. Então, quando nós fazemos validações de antioxidantes, nós temos que avaliar todos esses pontos. Então, é possível, sim, usar antioxidantes naturais, manter o produto estável, mas essa é a diferença, é a quantidade e o custo. Entendi. Vai ficar mais caro. Prática. Vai ficar mais caro, né? Exatamente. Então às vezes vai ter ração que não vai ter como a gente fazer isso também, porque senão o pessoal não vai conseguir comprar, Isso. né? Às vezes um produto que vai utilizar um antioxidante mais natural. É importante que você tenha opções. Né? Para aquela pessoa que quer um antioxidante natural, um alimento sem transgênico, e para aquela pessoa que também quer um alimento de qualidade, com muitas vezes BHA, BHT, né? Fontes proteicas mais normais, mais comuns, né? Mais normais não, né? Mas mais comuns. Então, se dá variabilidade, se dá opções né? para a pessoa. Entendi, não. E acaba que também, se você for parar para pensar, você tendo isso, você consegue garantir esse shelf life que você falou, né? Que é a validade do produto, que o produto chegue próximo da validade e não estrague, né? Então, a gente consegue garantir que o produto, mesmo, sei lá, faltando 2 meses para ele vencer, entre aspas, ele ainda está de acordo com o que ele saiu da fábrica. São características, assim, nós moramos num país tropical, né? Então, eu tenho, no sul, um clima, mas vamos falar aqui de Goiânia, do Mato Grosso, como é quente. Então, você imagina o quanto esses alimentos sofrem, né? No transporte, na loja, na casa do tutor. Então, a gente precisa garantir um alimento palatável e seguro. Não, perfeito. Então, esses aditivos são muito pensando nisso. Né? E falando de aditivo, né, professora? Parece um negócio esse nome, ruim. Né? Lá vem outro nome, né? Pois é, o que é um aditivo, né? Ele serve para quê? Qualquer coisa é um aditivo? O que é o conceito disso? Pelo mapa, aditivos são todos os microingredientes adicionados em pequenas quantidades na dieta com uma finalidade específica. É essa a definição oficial. Então, vitaminas, aminoácidos também são aditivos. Entendi. É que as pessoas falam assim, isso aqui tem muito aditivo. Gente, então, na verdade, ruim, né? Parece ruim, mas eles são fundamentais tanto para o balanceamento da dieta, porque eu estou adicionando vitaminas, microminerais, aminoácidos, mas também para a segurança da dieta. Então, o antioxidante é um aditivo porque eu coloco muito pouquinho com o objetivo de preservar a dieta. A vitamina E eu coloco um pouquinho, então é aditivo, e ela tem o objetivo de nutrir o animal. Então é isso só. Eu não sei por que as pessoas se assustam. Então a gente às vezes escuta, né? Produto sem aditivos. Então é uma coisa ruim, né? Não tem nem vitamina. Não, exatamente. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui. Esse foi o nosso primeiro, né? Nossa primeira edição do VBcast. Muito obrigado, professora Ananda. Eu que agradeço. Eu que agradeço. O bate-papo foi muito legal, muito esclarecedor, né, professora? Acho que esses pontos a gente precisa ir desmistificando. Né? E é fundamental essas discussões com profissionais como a professora Ananda. E eu agradeço também o convite, foi um prazer estar aqui. Foi ótimo, eu tenho certeza que tudo que a gente comentou hoje, a gente acabou tirando muitos conceitos, assim, pré-conceitos que existiam sobre o mercado pet, né? Que a gente vai refalando e vai repassando essa ideia, às vezes, sem perceber, né? Uma inverdade, às vezes, tão dita, né? Uma mentira tão... Várias vezes dita se torna uma verdade. E até deixar para o pessoal, assim, tomem cuidado, informações sensacionalistas, elas são mais interessantes, então o algoritmo faz elas serem mais divulgadas, porque ela tem mais interação. Mas pesquisem, quando vocês têm dúvida, pergunte para um profissional, vejam artigos científicos, pesquisem por vocês também. Porque às vezes a gente vê uma coisa, a gente assusta e já compartilha, né? Fala assim, você acredita que isso faz isso? Então tá bom, gente, muito obrigado. Espero que a gente possa fazer isso também outras vezes, né? Em outras versões, sobre outros temas também. E até mais. Até mais. Tchau. Bom, pessoal, chegamos ao final aí de um VBcast, a nossa primeira edição. Aguarde aí, teremos outras oportunidades e outros momentos juntos aí, falando sobre assuntos, às vezes, comerciais, às vezes assuntos um pouco mais técnicos. Até mais.